nós vamos tentar entender, por exemplo, um caminho de eventos que leva à aplicação aí do novo ensino médio, tá bom? Quando aconteceu, a ideia, a proposta e o que tem enfrentado até para chegar aqui e como se desdobra a composição desse novo ensino médio, tá? Então é só por cima mesmo, tá bom? Vamos lá. Aquele lance, né, que foi falado na última reunião, e eu preciso falar sempre, a tutoria cobra, fica em cima da gente em relação a isso, sobre, né, aí a webcam, o vídeo aberto, tá, pessoal? Disseram, né, que vão mandar um relatório semanal para a gente acerca da porcentagem, né, de que cada cursista fica com a câmera aberta durante os encontros. Não sei, a ver, né? Falaram que ia ser presença dada pelo tempo que se fica com a câmera aberta nessa jornada 3, porém não aconteceu, né? A gente sabe, quem estava aí comigo viu eu na segunda jornada ali apavorando todo mundo a troco, né? De que? Me pergunto. Não, obviamente tem um sentido pedagógico para eles. Então, quem puder, a não ser que seja extremamente necessário, abre aí, tá? E, se eu não me engano, eles vão lançar também, junto com esse relatório, um formulário. Eu não sei se sou eu ou vocês que vão preencher, se houver uma impossibilidade, um impedimento ali, né? Para abrir a webcam. Falar, ó, não deu. Não dava porque explodiu a minha câmera, tá? Caiu dentro da piscina. Não está funcionando mais, eu vou ter que adquirir outra. Eu mesmo, não sei se vocês repararam que meu vídeo está muito mais definido, escolhi aí minha webcam do AliExpress, enquanto dá para passar na Receita Federal sem pagar, né, nenhum tributo, que foi o que aconteceu. Mas, então vamos lá. O objetivo de hoje, né, vai ser entender as trilhas de aprendizagem a partir da sua relação com os itinerários formativos. Mas antes, o cronograma da nossa jornada, tá? Então, quem quiser dar um print aí, lembrando que eu postei lá no grupo, tá, o link dos slides, então quem quiser baixar os slides, eu recomendo fortemente que o faça. Por quê? Porque aí você vai ter todos os links, todas as informações, se você quiser revisitar isso depois, tá à sua disposição. Beleza? Então, nossa agenda aqui, ó. O acolhimento, 10 minutos, né? Esse forte abraço que o formador Lucas dá nos seus cursistas. Para início de conversa, que é o que estamos fazendo agora, ampliando o diálogo, uma prática, em ação, e a gente conclui rapidão. Eu acredito que a reunião de hoje também não se estende tanto. O assunto até cabe discussão, se vocês quiserem eu topo, hein? Mas pode ser sucinto também. Vamos assistir esse acolhimento aqui, esse acolhimento rápido e que é interrompido de maneira abrupta. Vocês vão ver. Vamos lá. Oi, professor Maurício. Eu queria saber o que são e como funcionam os itinerários formativos. Olá, Gabriel. Os itinerários formativos são conjuntos de diferentes arranjos curriculares. O que é legal saber é que os itinerários possibilitam a vocês, alunos, aprofundarem os conhecimentos já construídos. E também a pensarem melhor uma futura escolha acadêmica ou o mercado de trabalho. Você sabia que os itinerários, eles podem combinar mais do que uma área de conhecimento ou também estar voltado para a formação técnica e profissional? Legal a gente saber que cada escola ou rede de ensino tem autonomia para estruturar os seus itinerários, sempre olhando para a realidade local. Do nada, né? É tipo assim, pá! Fica quieto aí. Só para não perder, né? A chance assim, de fazer uma crítica é muito tipo assim, a escola que o cara, né, tá dando a palestra dele ali. Tipo, só não tem nada a ver com o nosso ensino médio, mas vamos lá. Deixa eu passar. Sempre tudo muito bonito, sempre tudo muito maravilhoso, né? Na teoria.
O novo ensino médio trouxe mudanças curriculares que enfatizam dois conjuntos de aprendizagem, né? A formação básica, geral básica, né, que a gente já bem conhece, e os itinerários formativos. Parte disso a gente já conhece, dos itinerários formativos. As trilhas de aprendizagem fazem parte da carga horária dos itinerários formativos. No vídeo ao lado podemos retomar o que são os itinerários formativos e a sua importância. Ok? Para início de conversa. Estamos percorrendo uma intensa caminhada para nos adequarmos às mudanças que o novo ensino médio trouxe e chegamos até o ponto em que nos encontramos, nas trilhas de aprendizagem. Vamos relembrar esse processo? Então aqui, ó, dá pano para mano, tá? Porque, por exemplo, se a gente olhar historicamente aí, o novo ensino médio ele passou, né? Foi um momento histórico conturbado ali, né? O Conde Drácula, vulgo Temer, Michel Temer, zoeira, gente, tô brincando. É que ele parece mesmo, assim, tá ligado? Parece que eu sempre imagino que ele acorda do caixão, assim, e tal. Coloca a faixa presidencial, né, e tal. Enfim, o que eu vou pontuar aqui, né? Eu vou tentar conduzir a discussão, tá? A gente não pode ficar 50 minutos batendo no novo ensino médio, mas é sempre importante que a gente faça uma ressalva crítica ou outra. E o que eu vou recomendar? Que vocês dividam a experiência de vocês em relação à implementação disso. Por quê? Pontapé inicial aqui. A gente sabe, sim, tá, que o ensino médio, assim como a educação brasileira, ela, tipo assim, pode ser ineficiente. E eu concordo com um pouco que eu vi. Eu acho ineficiente. Você entendeu? E com certeza existia uma demanda, né, para a gente, tipo assim, tentar reformular o ensino a modo de que ele fosse mais prático, né? Isso fica dividido, na minha opinião, entre dois vieses. Um que é mais bonito, que é mais poético, né? Que é a questão da formação integral do aluno, né? Estamos falando de competências, habilidades. É uma BNCC ali que, se vocês forem folhear ela, vai falar de desenvolvimento, tipo assim, competências socioemocionais. Vai falar sobre desenvolvimento de inteligência emocional, você entendeu? Vai falar de habilidades e competências que, na minha opinião, se assemelha àquela ideia vaga do que é sabedoria, você entendeu? E por outro lado, do outro lado, tá uma formação específica que ela é bem mercadológica, né? E o modelo que eu conheço, que é parecido, que estão tentando implementar, é como é lá nos Estados Unidos, por exemplo. Você entendeu? O aluno chega lá, tipo, no ensino médio, entre aspas, e ele pode criar um currículo que seja mais adequado à ambição profissional que ele tem. Não é mesmo? Enfim, o problema da aplicação que está acontecendo aqui no Brasil, essa é uma crítica que eu faço assim, com uma certa segurança, é que eu acho que isso acontece também aqui no Paraná, é que existe uma roupa, um verniz, um belo verniz, passado por uma reformulação administrativa, e esse verniz é chamado de uma nova implementação, de um novo paradigma, que é a maneira e tal. Qual é o problema? Na minha opinião, reformulação sem investimento não é. Você entendeu? Você talvez esteja enxugando, você tentando otimizar. Você entendeu? O processo geral. Mas, para mim, sem investimento não é um avanço. Acabou. E o que eu posso mencionar? Né? O que eu acompanhei, né? Via veículos de imprensa mesmo. Não estou falando de blog de opinião, não. Estou falando de veículos de imprensa, veículos hegemônicos, assim, que inclusive muito eu não concordo, mas enfim. É que existe uma discrepância, né, que a gente já conhece, assim, você entendeu? Esses itinerários formativos, esse novo ensino médio, ele vai ser implementado na íntegra, ou muito próximo da íntegra, em lugares que são mais irrigados com investimento, não é mesmo? Enquanto a gente vai ver uma outra realidade de implementação naquilo que a gente chama de interior. Você entendeu?
Na última turma, eu fui dar um exemplo extremo, por exemplo, como que deve estar sendo a implementação do novo ensino médio no norte do Amazonas, uma cidade de 5 mil habitantes. Mas eu acho que a gente não precisa ir tão longe. Você entendeu? Para ver que não dá para ofertar vários itinerários formativos para todas as escolas. Por quê? Porque não existe, como que eu posso dizer? Não existe investimento, você entendeu? É cada vez menos turmas, você entendeu? É cada menos, tipo assim, como que eu posso dizer? Existe uma tentativa de reaproveitar um corpo profissional que é cansado pra caramba, e com razão. Você entendeu? Porque, por exemplo, a minha experiência com a implementação do novo ensino médio, no começo do ano eu fui pegar uma substituição segundo ano. Então, já discutia se vai usar o novo livro, você entendeu? E lá no novo livro não é um livro de história, né? Ele não acompanha uma sequência cronológica. O que também pode ser legal. Por quê? Porque isso dá espaço para assuntos que são muito importantes para a história, mas que dialogam com a filosofia, com a sociologia. Por exemplo, a gente vai discutir questão de gênero lá. A gente vai discutir questão étnica lá, você entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho, pelo menos, eu coloquei na minha cabeça, eu sou um simpatizante desse conteúdo. Eu não sou especialista. Na minha formação, eu até tive lá a história da África 1 e 2, você tá ligado? Mas isso não, eu sinto que isso não me torna competente, você entendeu? Para, na condição de professor, que é uma condição que tem uma responsabilidade pedagógica e social, você entendeu? Sair falando o que é e o que não é o problema das questões étnicas e raciais, você entendeu? Não tive essa formação. Então eu acho isso já problemático. Mas tudo bem, eu sei que a gente também não está no mundo ideal, né? A gente vai colocando as coisas conforme a gente introduzir apenas a discussão já é muito válido, não é? Mas enfim, sinto que assim, aos trancos e barrancos, tanto que na mudança da última gestão para essa, houve essa pesquisa pública, né? Deram um pause na transição aí do novo ensino médio, se eu não me engano, teve até um pedido dos secretários dos estados para que fosse não para 2024, mas para 2025, porque ainda existe a necessidade de discutir essa implementação. Houve a mudança da carga horária, né? Porque, por exemplo, as disciplinas de humanidade sofreram um soco no rim, né? Para falar em termo tranquilo. Né, a carga horária delas, da grade geral, né, da grade básica geral, foi tipo, radicalmente reduzida. Você entendeu? E até exemplo, por exemplo, da nossa trilha aqui, que é maneira, é legal, né? História econômica do Paraná. Mas o eixo é o empreendedorismo. Você entendeu? Eu não acho que a história deve se comprometer com uma ideia de empreendedorismo que é de uma gestão X ou Y. A gente sabe como profissionais, né, professores de história, que a história ela é muito mais ampla. Ela está lidando com fundamentos antropológicos, memória, você entendeu? Cultura. É muito mais, tipo assim, é muito mais anterior do que a própria ideia de empreendedorismo que vem de uma ideia de progresso, sei lá, que é inserido ali na Idade Moderna. Mas então, não vou. Foi mal, eu sei que a fala foi longa aí, você entendeu? Só que eu acho que esse processo tem que ser muitíssimo bem observado, você entendeu? E eu já acho que ele é passível de críticas, apesar de ser necessário, entendeu? Acho muito necessário, sim. Então a gente tem uma linha do tempo ali, né, pessoal? Do que acontece, como ele se desenvolve, ó, a instituição da BNCC ali em 2018, os referenciais curriculares, ok? A gente sabe também que da BNCC para cada estado existe uma tradução, né? A BNCC ela não é uma regra impositiva, prescritiva, ela orienta, né? E cada estado vai fazer seu currículo baseado nos preceitos da BNCC, né? O que leva a gente ali, por exemplo, ao caderno de itinerários formativos, que vai ser específico de cada estado, né? E de cada escola na prática também, que não deveria ser. Todas as escolas deveriam oferecer todos, mas a gente sabe que não tem essa condição. Não existe a infraestrutura para tal, né?
Então vamos lá. Tem essa, né, essa nuvem aqui de conceitos e a gente sabe como ela funciona, né? Tem uma ordem hierárquica aí pelo tamanho das palavras que são apresentadas. No ensino médio, no centro, né? Massa pra caramba. E as competências logo ali do lado. Eu acho legal essa discussão sobre competências, eu fico satisfeito que ela esteja bem visada aí, nessa nuvem de conceitos. Então, a formação geral básica aí, tá? O documento curricular orientador é BNCC. O conjunto de competências gerais, específicas e habilidades das áreas do conhecimento estão previstos pela BNCC. É nesse documento que a gente vai ver a descrição do que tem que ser desenvolvido em cada área do conhecimento. Você entendeu? Não só como conteúdo, mas como uma competência humana, né, do aluno que está sendo desenvolvido. Para quem olha aí, por exemplo, sei lá, história, do ensino de história, a gente sabe que no século passado a história tinha um viés diferente que tem hoje, né? Ela era muito mais ensinada no intuito de desenvolver uma ideia de nacionalismo do cidadão que sirva a pátria, com o fim das ditaduras, fim da Segunda Guerra Mundial, a crise que se dá em função disso, há uma necessidade de reformulação, né, do princípio objetivo do ensino de história dentro da sala de aula. Não cabe discutir isso agora, porque isso é uma discussão gigantesca. Para quem não conhece, existe, né, a didática da história como ciência anexa à teoria da história, né? Quando eu falo didática da história, eu não estou falando de pedagogia da história. Eu estou falando de um conceito e uma área que é muito mais ampla, né? Que diz respeito à didática da história como a apreensão de referências do mundo, no mundo, pelo indivíduo, para tentar se guiar na sua experiência de vida. Ou seja, ela é muito mais profunda, muito mais filosófica do que a gente acredita. Do que a gente pensa, perdão, do que a gente acredita. Enfim, deixa eu voltar aqui, foi mal, divaguei, mais uma vez. A partir do referencial, a rede estadual de educação construiu o currículo para o ensino médio do Paraná. Lembrando, né, que a BNCC ela orienta, mas cada estado vai ter o seu próprio currículo do ensino médio, né? Aqui no Paraná não será diferente. E é fundamentado na BNCC o referencial curricular do ensino médio do Paraná. Foi construído para o sistema estadual de ensino, naturalmente, né? O total da formação geral básica é 1.800 horas. Antes, né, dessa consulta pública, se eu não me engano, era apenas 1.200. E os itinerários formativos? O documento curricular orientador é a portaria 1432 de 2018, ok? E apresenta a organização dos itinerários formativos, que são compostos por eixos estruturantes e habilidades dos eixos associados a áreas do conhecimento. A carga horária mínima, né, dos itinerários formativos é 1.200 horas. Vamos entender o que esses termos significam? Vamos lá. Itinerários formativos, vamos começar por esses. Abreviados como IFs. Então, sempre que aparecer IF, vocês vão saber que se trata de itinerário formativo. É um conjunto de unidades curriculares que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho, de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade. Os IFs podem ser de aprofundamento das áreas de conhecimento. Exemplo, é dividido nessas duas. Língua portuguesa, matemática... como é que é mesmo? Ciências naturais... Ferrou. Alguém sabe, pessoal, o que significa essa sigla? Eu sei que a outra, Ciências da natureza, né? Ciências humanas, sociais aplicadas. Isso, a segunda é essa. Ciências da natureza e suas tecnologias. E suas tecnologias. Muito obrigado, prof. Muito obrigado. A professora Ingrid, professor... Não, professora, tá de boa, fica de boa. Se você tem uma justificativa, nossa, tranquilo, não tem problema. Pode ficar tranquilo aí, tá? Enfim. Essas são, né, como que eu vou dizer? As áreas do conhecimento ali, né? Todas elas compartimentadas e tem as integradas, que o aluno vai ter que optar por uma ou outra, certo? No caso ali, o exemplo que tem é
linguagens e suas tecnologias, que, se eu não me engano, envolvem, tipo, sei lá, educação física, artes e língua portuguesa. Aí mais ciências humanas, sociais e aplicadas, e matemática e suas tecnologias, mais ciências naturais e suas tecnologias. No Paraná, os itinerários formativos são divididos em duas partes. A parte flexível obrigatória, né? Unidades curriculares de oferta obrigatória, tais como projeto de vida, educação financeira e pensamento computacional. Essa parte a gente já está familiarizado, acredito eu. E a parte flexível eletiva, que é correspondente às escolhas dos estudantes entre essas duas escolhas aqui, ó. Itinerário formativo integrado de linguagens e suas tecnologias e ciências humanas, sociais e aplicadas. E a outra opção é itinerário formativo integrado de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Professor, como tem sido a implementação dos itinerários formativos no seu colégio? Gente, isso aqui tá no slidezinho, a gente costuma ser, pelo menos eu costumo ser crítico com eles, mas eu particularmente realmente gostaria de saber se alguém tem alguma experiência. Alguém atua aí em algum itinerário formativo? Pode falar, professora Elizabeth, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Então, Lucas, na minha escola, a gente... Ô, prof, para mim fechou o seu microfone. Será que você pode... abri agora, eu fechei. Muito Então, bom. a minha escola, eu sou de Londrina, sou do Colégio Gabriel Martins. Nós participamos de uma seleção, há 2 anos atrás, de viabilizar recursos para as trilhas. Então, eu nunca trabalhei com as trilhas, porque a primeira trilha que um professor de história, primeiramente, pode pegar é agora no ano que vem. Enfim, e aí, o que acontece? As trilhas, elas, mais do que pensar ali um conhecimento produzido, ela trabalha com produtos. E o grande problema até hoje, que esse curso acaba sendo um ponto positivo, é que as trilhas, nós descobrimos as trilhas durante o processo de escolha de aula. Então, esse ano, por exemplo, nós sabíamos que matemática tinha 3 matemáticas num determinado segundo ano, que foi o que escolheu o itinerário da matemática e das ciências da natureza e suas tecnologias. Só que a gente não tinha ideia, nem nós, nem a direção, a gente não tinha ideia do que seriam essas trilhas. Quando a matemática 1, matemática 2, matemática 3 se concretizou, foi meio frustrante para os alunos, porque uma matemática era empreendedorismo, literalmente. E aí os alunos falam que ela entra em conflito com a disciplina de negócio da educação financeira. Educação A financeira. outra é legal, que é de robótica, mas essa demorou quase um trimestre inteiro para chegar ao professor. Porque esse é um outro problema também. Como a gente não sabia quais eram as disciplinas, os professores optaram por pegar as disciplinas das suas próprias áreas. Né? Então, biologia pegou só biologia, não quis pegar biotecnologia, que é uma nova disciplina que tem. Então, assim, eu brinco muito com os meus alunos que a gente está construindo a casa usando as coisas dela. Então, o pedreiro está assentando massa no banheiro, eu estou usando o banheiro para fazer xixi. Isso é ruim? É muito ruim. Tem problemas? Muitos problemas. E alguns você já apontou, né? Como é que será que isso está sendo num centro menor, com menos recursos, com menos acessos? Mas, assim, os recursos, eles estão vindo. Né? Na cabeça deles, a gente sabe tudo, só que está sendo bem difícil. Né? As disciplinas que deveriam ter sido pegas pelos melhores professores, elas estão acabando ficando na mão, às vezes, daquele professor inexperiente, e que não é que ele não seja um bom professor, ele é um bom professor, mas ele não tem experiência. Né? Em relação à área de humanas, o professor de filosofia, que é meu amigo, ele sofre muito, porque ele pega a disciplina de ética e liderança. Então, ética é um conteúdo da filosofia, mas liderança não. Então, ele sofre porque ele não tem ali porque o que acontece? A gente trabalha com a ciência. Quando você tira a ciência da gente, a gente sofre. Né? Porque, por exemplo, projeto de vida. O projeto de vida é uma disciplina maluca.
Ela mistura psicologia, ela mistura sociologia, ela mistura coach. Então, já tive vários colegas que foram questionados: escuta, você tem formação para fazer isso que você está fazendo? Você tem pelo menos um cursinho lá para ser coach? Você tem a psicologia? Então, essa que é a maior dificuldade das trilhas e dos itinerários formativos, que a gente não teve formação para isso. A formação que teve, ela foi ridícula. Eu fiz, por exemplo, o Projeto de Vida, foi um cursinho lá que eu tinha que responder algumas perguntas e tinha que assistir uns vídeos. Então, assim, eu sei basicamente, mas eu não sei, né? E só dizer para mim que vai ter lá o material das trilhas, perfeito, vai ter material das trilhas, mas eu vou estar aprendendo ali junto com eles, né? Então, essa que eu acho que é o sofrimento maior. O Paraná, por incrível que pareça, é o menos pior, porque eu tenho conversado com outros colegas, assim, eu acho que o modelo do Paraná não vai ser mudado, não vai ser modificado, porque de todo mundo que eu conversei, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, principalmente é bem pior a coisa ali que se configurou, mas de toda maneira não é justo. E agora falando como mãe, né? Minha filha entrou no novo ensino médio e ela não quis continuar em escola particular, e agora ela está sofrendo. Mãe, como é que eu vou fazer? Escolher humanas, mas eu vou perder das outras áreas? Eu falei, vai. Na escola pública, infelizmente, você vai. Se você quiser ter acesso àquele conhecimento mais tradicional, você tem que voltar para particular. Você quis ficar aqui, eu deixei, mas você vai ter ciência que você vai ter perdas. E vai ter perdas, né? Então é isso, professor. Não sei se contribui com alguma coisa, mas Contribui. é a minha experiência. Contribui pra caramba, assim, entendeu? Porque, por exemplo, eu acho que você mencionou aí um problema de que eu tenho muitos amigos aí na área de filosofia, assim, entendeu? Então os caras acabam dando aula de filosofia, né? Porque subvertem o currículo ali, né? Não, eu ia falar aqui, mas a professora Ingrid já tá com a mão levantada. Desculpa, professora Ingrid, pode fazer sua fala antes. Desculpa aí, pode ir. Eu estou atenta às conversas de núcleos maiores, né, como os colegas que estão compartilhando as suas experiências, e a minha escola é uma escola do interior, e como a quantidade de alunos eram um contingente baixo, eles fizeram a união de 2 itinerários, então pegou um pouco de cada, né, então não houve aquela opção por humanas nem por ciências da natureza, né? Então, os alunos eles estão vendo um pouquinho de cada itinerário, certo? Foi aplicado gradativamente, então nós temos um primeiro e um segundo ano, que é do novo ensino médio, em compensação um terceiro que não é, né? E eu me preocupo, sabe, professor, assim, no dia a dia da escola, com um certo enxugamento do currículo, sabe? Porque às vezes a gente tem que trabalhar tantas coisas assim paralelas dentro desses conteúdos que acaba dando um esvaziamento, sabe? Que a gente que é professor, que está há muito tempo aí, que está correndo atrás, né, para evitar que isso aconteça. Então, assim, a professora comentou que aqui no Paraná ainda está bom, né, comparado com os outros estados, só que ainda é muito novo para nós também. Inclusive, essa disciplina, eu sou professora de História e Geografia, mas eu optei por fazer essa trilha sobre História do Paraná, porque para mim é uma coisa que foi vista de forma muito rasa, até na faculdade, né? Mas realmente tem sido um desafio para nós, e agora eu vejo que em cada lugar está sendo de uma forma diferente. Então, eu acho que cada realidade está construindo o seu novo ensino médio. E eu sofro com a falta de material didático, sim, porque os livros que vieram para todas as que vieram por áreas, né? Eles vieram tanto e não vieram mais, e os velhos nós já não temos mais também. Então, assim, para trabalhar com os alunos, a gente tem se virado muito atrás de material próprio, principalmente essas disciplinas novas que a professora comentou, como robótica, biotecnologia, né? Os professores têm sido bem desafiadores para eles também. Eu concordo simplesmente assim, porque, por exemplo, acho que eu vou mencionar novamente o que eu já falei, dentro de história mesmo ali,
a apostila ali, né? A apostila não, o livro, ele oferece uma gama de assuntos que é muito mais variado e que é muito necessário mesmo que se fale, né? Que a gente estude aquilo. Só que eu não tive a formação adequada. Você entendeu? Porque são assuntos que são debates contemporâneos, assim, você entendeu? E no caso aí de ética e empreendedorismo, eu fico mais preocupado ainda porque você vê que tem um certo viés mercadológico, você entendeu? Você tira a disciplina, ou projeto de vida mesmo, você entendeu? Desculpa se eu estiver cometendo aqui uma ignorância, mas é a impressão que eu tive quando foi mencionada essa disciplina. Falar, não, a filosofia não discute isso desde sempre, para mencionar só a filosofia ocidental, né? Porque a oriental também é completamente, né, nem tem no currículo, basicamente. Você entendeu? Como se já não houvesse a preocupação por discutir isso. Acontece que ela não é inserida dentro da sala de aula. Você entendeu? E por que ela não é inserida dentro da sala de aula? Minha opinião aí. Você entendeu? Porque humanidades não se compromete com o objetivo de resolver os problemas do viés capitalista. E eu nem estou falando mal de capitalismo, só estou falando que é um sistema econômico. E ele tem a sua agenda. Ele tem o seu próprio funcionamento, a gente sabe disso. Você entendeu? Para além de você achar bom ou ruim, a gente observa o fenômeno e ele tem características. Você entendeu? Só que a discussão filosófica, ela precede o capitalismo. Você entendeu? Então, muitas vezes, ela não está de acordo, não. Se colocar uma pessoa que pensa demais em determinado cargo, ela não vai, você entendeu? Cumprir. Eu sempre fico discutindo isso com os meus amigos. Tem uns amigos meus que eles gostam, por exemplo, de observar podcast policial, que é muito, né, diverso da nossa realidade, assim, você vai ver como que funciona. Então você vê lá o cara falando, velho, que se o cara tiver uma formação muito humana, você entendeu? O cara não vai executar o seu trabalho. E eu não estou defendendo. Eu estou falando que existe um desenho das instituições que ele é problemático. Você entendeu? Então, certas disciplinas que estão aquém desse tipo de instituição, você entendeu? Que já desenvolve uma reflexão da condição humana acerca daquilo, acerca daquela instituição, acerca daquele fundamento antropológico, entendeu? Não vai bater, você entendeu? Com o objetivo da administração, não bate. E eu acho que esse é o maior problema das disciplinas de humanidades, você entendeu? Projeto de vida. Gente, na minha opinião, na minha experiência, eu até fico pensando, nossa, como se foge disso? Por quê? Na maioria das vezes é um profissional que não tem uma formação específica para aquilo, você entendeu? E muitas vezes acaba entrando num debate moral. E não deveria. Nosso trabalho é técnico, você entendeu? Eu não tô ali para ser o papai ou a mamãe do aluno, você entendeu? Isso é errado. Isso é antiético. Você entende? O nosso trabalho é desenvolver ferramentas, competências, habilidades. É o que está na BNCC, lá é lindo. A teoria ali é bonita mesmo, você entendeu? Não introjetar o meu valor, o meu posicionamento político, você entendeu? E muitas vezes, assim, fica inviável, você entendeu? Porque, por exemplo, então você está falando mal dos professores que pegam as disciplinas. Não estou falando. Eu estou falando que existe um desenho que, na minha opinião, é tosco e que professores, para sobreviver dentro do seu trabalho, acabam pegando ali professores cansados, gente. Você entendeu? Gente que já deveria, tipo assim, ter tido seus direitos garantidos de progressão, você entendeu? Enfim, e acaba, né, entrando numa disciplina lá que não se sente preparado. Por quê? Porque não foi preparado mesmo e vive ali entre a espada e a cruz. Professora Elizabeth, pode falar. O que eu ia falar, e que eu acho que é a crueldade de todo esse sistema, assim, como você pontuou logo no começo da sua fala, você disse do enxugamento, né? E a professora também falou do esvaziamento. Para a gente que dá aula de história, é muito sofrido certas indicações da SED, né? Por exemplo, uma aula de Primeira Guerra Mundial apenas. Então, é sofrido. Então, essa primeira turma de novo ensino médio, pelo menos os meus alunos, eu constantemente digo para eles, olha, nós estamos tentando fazer o nosso melhor, né? Outra coisa que é cruel nesse processo todo, que, por exemplo, nem você já apontou, as trilhas que nós recebemos,
elas têm produtos e nós vamos ter que produzir esses produtos porque eles serão cobrados da gente. O podcast de oratória, um programa de rádio de oratória, o podcast, o cartaz da ética e liderança, as mudinhas de plantas lá da biotecnologia, porque eles iam aprender clonagem com mudinhas de planta, então tudo que você quisesse fazer diferente, não podia. E isso de não ter abertura é que é o mais difícil, porque isso vai formar uma nova geração de professores porque assim, eu estou saindo, se Deus quiser, em alguns anos, né? Porque realmente vai chegando uma certa idade, você vai ficando extremamente cansado, não cansado do aluno, mas cansado dessa burocracia, do sistema, que acaba muitas vezes colocando você em confronto com o seu aluno, né? O prazer de ensinar, muitas vezes, está sendo deixado de lado. E o que é mais cruel é que eu participei de algumas reuniões, então, assim, para o olhar da mantenedora e de quem estava ali divulgando o projeto, eles não estavam fazendo mal para ninguém, porque veja bem, professor, você perdeu a sua aula de sociologia no primeiro ano, porque não tem sociologia no primeiro ano, só tem no segundo, como a gente tinha 3 anos de sociologia. Mas você pode pegar essa disciplina, né? Você não vai ter filosofia no segundo ano, mas você pode pegar essa disciplina. Professor de história, você não vai ter história no terceiro ano, mas você pode pegar essa disciplina, entendeu? Então, assim, é aquilo que você falou, a gente precisa sobreviver, a gente precisa comer, a gente quer trabalhar em menos escolas. Então, você acaba muitas vezes se rendendo e sofrendo, né? E fazendo com que seu aluno também sofra, porque aquilo que você não domina, que você está aprendendo, vai ficar claro para ele, entendeu? A sua falta de domínio, a sua falta de conhecimento, a sua falta de preparação mesmo. E aí tudo se reverte contra quem? Contra você, professor. Você é o culpado no final da história, entendeu? Então, é difícil, não é fácil, não. Concordo plenamente, prof. Professora Ingrid, pode falar. E complementando o que a professora falou, ainda vem toda a questão das observações de sala de aula, né? Que para mim vira um troço assim meio mirabolante. A observação, daí vem alguém para ver a observação de quem está observando, a observação da observação de quem está observando, tipo, ficou um negócio assim, sabe? Muito, muito controlado, assim, mas observar a hora atividade. Aí vem alguém, um tutor observar o pedagogo que está observando a aula. Tipo, essas coisas, né, acabaram, não entram na minha cabeça, sabe? Eu acho isso muito desnecessário. Uhum. Eu acho muito importante, assim, eu sou muito fascinado pela questão do adoecimento mental do professor, né? É uma coisa que eu gostaria de pesquisar mais. E recentemente eu fui ver um comunicador científico falar sobre o que é o burnout, né? E obviamente era, né, um vídeo assim que já o pessoal fala que é clickbait, né? Que vem com uma imagem e uma notícia ali super, né, interessante e quando você vai lá não é tão interessante, mas acabou sendo desse vídeo. E ele falava assim, é necessário discutir o burnout porque a maioria das pessoas, quando passam a se interessar por esse problema, elas não sabem que elas já estão nesse estado faz muito tempo. E para não fazer essa conversa ficar mais longa ainda, que eu já falei demais aqui, né? Ele define muito sucintamente que o burnout ele é uma relação, por exemplo, eu não tenho depressão. Por quê? Porque eu tenho energia para sair da cama e fazer as coisas naturalmente. No entanto, eu me sinto mal, você entendeu? E ele explica e fala, esse é o burnout, você não está deprimido, você entendeu? Só que você tem uma relação entre investir muita energia e ser impedido, você entendeu? De fazer o que você acha que tem que ser feito. E eu acho que essa é a condição do professor, você entendeu? Porque a gente estuda para ter uma certa formação e eu acho que a estrutura impede a gente de fazer o nosso serviço, você entendeu? De fazer o trabalho de maneira adequada. A exemplo disso que a professora comentou, de o professor de humanidades tendo que pegar outras disciplinas que são muito mais focais e direcionadas, e é um direcionamento que não compactua com a natureza da própria disciplina. Por exemplo, ética e liderança. Obviamente isso tem um viés mercadológico. Obviamente tem muito mais a ver com coaching do que filosofia.
no sentido da disciplina mesmo. Você entendeu? Então é meio conflituoso e o cara fica ali espremido. Tipo, o que eu faço? Eu tenho que sobreviver, tem a observação ali, que nem a professora Ingrid colocou, mas eu tenho uma outra formação. Você entendeu? Então isso, né, ao longo dos anos, pode envenenar a cabeça do sujeito. Você entendeu? A demanda, por exemplo, de metodologias ativas. Quem me dera, velho. Eu espero, pela educação, pela estrutura que me permita aplicar o que a CED demanda como metodologia ativa. Só que você não coloca, por exemplo, tipo assim, não tem condição de você colocar o aluno, soltar ele para fazer uma pesquisa, ó, metodologia ativa, desenvolvimento de portfólio. Beleza. Vocês vão fazer a pesquisa de vocês e apresentar. 45 alunos, a sala. Super indisciplinado. Se eu for dar a nota mesmo do que eles me trazem, você entendeu? Sendo assim, com a mão solta, não é sendo rígido, não. Velho, os caras vão tirar 20, vai ficar com média 20, 30, você entendeu? Por quê? Porque o trabalho não foi realizado. Não é porque tá ruim, não foi realizado, o aluno não se importou. Você entendeu? Aí se você lança essas notas que você acha que é condizente com o desempenho deles, porque a gente está tentando ensinar noção de causa e consequência, responsabilidade, liberdade para eles, aí a pedagoga, não falando mal das pedagogas, pelo amor de Deus, todo poder às pedagogas, entendeu? Que eu entendo que eles também sofrem uma pressão, né? Mas em outro setor, os caras vão falar, mano, mexe nas notas. Por quê? Porque não tem condição de entregar esses números. A sala inteira vai reprovar, velho. Você entendeu? Enfim, são muitas coisas. Ânimo! Ânimo aí, galera. Não desanimem, né? A gente fica aqui meio nesse tom de Zé do Apocalipse aqui, mas a gente é intelectual, pô. Faz parte aí do nosso trabalho também. Meteu o dedo na ferida. Mas a gente vai discutir agora aspectos técnicos da implementação do novo ensino médio. E a gente vai fazer isso para estar consciente, pô, né? Eu acho que é mais fácil de suportar esse sofrimento quando a gente é consciente do porquê ele afeta a gente, né? De modo algum, estimular a se conformar, mas sempre, né, tá colocando de maneira política e diplomática, inclusive com a própria gestão. Não tô falando isso no sentido, vamos sair dando porrada em todo mundo. Não. Pra gente, tipo, fomentar mesmo essa discussão. Acho que essa conversa tem que acontecer de maneira adequada dentro da sala dos professores. Tem que ser levado, tem que ser o clima geral, na minha opinião. Entende? E muito interessante. Acho que todo mundo tem coisa interessante para falar sobre esse processo, né? Então, continuemos. Nossa, unidades curriculares, né? Lá, tipo, o pessoal tá falando aqui no chat. Pessoal, pode levantar a mão aí para falar, não tem problema não, tá? Ó, não é então. A questão ali da hora extra produção não ganha. Fora que você perde, assim, de, tipo, capital intelectual, se desenvolver um material, velho. Desse jeito mesmo, 90% tirando nota abaixo de 30 nas provas, aí vem o Estado e manda você corromper. Que na prática é isso, né? Na prática é isso. E na prática, o que me dói, professor, quando a gente muda, velho, toda ação tem uma consequência pedagógica. Se o aluno não fez nada, você coloca uma nota e o Estado pede para mudar, você acabou de ensinar o aluno que a relação entre indivíduo e Estado, ela pode ser mediada por interesses que corrompem a natureza daquela própria instituição. É isso que você está ensinando. Em outras palavras, resumidamente, você está ensinando o jeitinho brasileiro. Você entendeu? Você está materializando o jeitinho brasileiro. Você está ensinando, tipo assim, velho, se você não fizer, dependendo dos interesses envolvidos nessa questão, passe, vai, dá certo. Você entendeu? Infelizmente. E eu acho os alunos super inteligentes nesse sentido. Eu acho que eles são dotados de uma certa inteligência emocional para perceber, não para atuar. Para atuar, eles são ogro pra caramba, a gente sabe, né? Mas para perceber o que acontece debaixo do tapete, eu acho que eles são muito inteligentes. Você entendeu? Se você chegar um dia com a moral mais baixa, os caras flagram. Na hora, professor, o que aconteceu? Entende? Enfim, vamos lá. Unidades curriculares são elementos com carga horária pré-definida,
formadas pelo conjunto de estratégias, cujo objetivo é desenvolver competências específicas. Essa parte eu acho legal. Podendo ser organizadas em áreas de conhecimento, disciplinas, módulos, projetos, entre outras formas de oferta. No Paraná, as unidades curriculares são organizadas em ementas para a parte flexível obrigatória e em trilhas de aprendizagem para os itinerários formativos integrados escolhidos pelos estudantes. Ou seja, certas competências estarão mais visadas em certos itinerários formativos, outras competências em outros. A gente vai ver isso melhor. O documento curricular que oferece suporte pedagógico às unidades curriculares da parte flexível obrigatória e das trilhas de aprendizagem é o Caderno de Itinerários Formativos 2023. Esse link não está funcionando. Eu vi na reunião passada. Não está. Esse documento será utilizado para as novas trilhas que serão implementadas no ano de 2024. Mas eu vou ceder um outro link aqui para vocês, para quem quiser tiver o acesso a esse, né, esse assunto. Na prática, vocês sabem o que são as trilhas de aprendizagem? Vamos entendê-las? Aqui, ó. Infelizmente, quando desenvolveram esse material, a trilha de História Econômica do Paraná não estava pronta. Então, eles usaram uma outra trilha para exemplificar aqui a estrutura dela. Tá? Mas dá para ter uma ideia, é elucidativo sim. As trilhas de aprendizagem visam apoiar o professor na prática docente e constituem o itinerário formativo integrado, né? Linguagem de suas tecnologias e ciências humanas sociais aplicadas, ou ciências naturais e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. As trilhas compõem as unidades temáticas, que integradas visam o aprofundamento de saberes por meio da problematização, da investigação científica e da intervenção social. Nossa, é lindo, né? Escrito assim é lindo, não tem problema nenhum mesmo. São estruturadas em 3 trimestres e articulam 4 eixos estruturantes dos itinerários formativos, formando um percurso temático. Exemplo da trilha de biotecnologia em 2023. Olha o percurso temático aqui. Ó. No primeiro trimestre, a biotecnologia e o desenvolvimento da humanidade, eixo estruturante, investigação científica. Maravilha. Segundo trimestre, biotecnologia ambiental, eixos estruturantes, processos criativos e mediação e intervenção sociocultural. Maneiríssimo também. Terceiro trimestre, biotecnologia aplicada, eixos estruturantes, empreendedorismo, mediação e investigação científica. Lá sempre está o empreendedorismo, né? De boa, se ele ficar no lugar dele, não tem problema nenhum. Mediação e investigação científica. Maneiríssimo. E as novas trilhas, né? As novas trilhas de aprendizagem foram organizadas a partir de temáticas advindas de uma escuta realizada com os professores no mês de maio de 2023 e com os estudantes entre junho e julho de 2023. A gente sabe que teve aquela consulta pública, né, que deu uma mudada aí, né, no debate. Colocou um freio ali e falou, ó, vamos ouvir um pouco mais a comunidade interessada, né, ou seja, professores e alunos. Cada trimestre tem objetivos de aprendizagem que mobilizam um conjunto de habilidades que, de forma progressiva, apoiam o ensino-aprendizagem, fundamentado na resolução de problemas complexos do cotidiano. Exemplo da trilha de biotecnologia. Ó, vamos ver ali, então, vamos descrever esses problemas complexos do cotidiano. Objetivos de aprendizagem dos trimestres, relacionado àquela estrutura que a gente viu, né, no slide anterior. Compreender o conceito de biotecnologia como uma construção humana, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade e reconhecendo os benefícios, limitações e questões éticas da engenharia genética. Maravilhoso, maravilhoso, né? Segundo trimestre ali, o objetivo de aprendizagem da estrutura do segundo trimestre. Conhecer os tipos de biotecnologia existentes e identificar a sua aplicabilidade nas diferentes áreas em escalas regionais e ou globais, compreendendo algumas técnicas de manipulação de organismos vivos para fabricar ou modificar produtos. Muito massa também. E o terceiro trimestre ali, os objetivos de aprendizagem do terceiro trimestre.
Identificar o grupo de plantas embriófitas e, a partir de suas características principais, diferenciar as suas estruturas principais, que compõem a histologia e organologia vegetal, de forma a compreender o seu papel na dinâmica da vida da Terra. Engraçado, né, que no anterior, tipo assim, eixo estruturante, empreendedorismo, mediação e investigação científica. Eu não vi espaço ali no empreendedorismo, né? Acho que ele está debaixo do tapete ali. Mas eu vejo investigação científica ali, naquele objetivo. Agora vamos para o em ação. Galera, esse em ação tá, ó, tranquilo, hein? Deixa eu fazer uma cópia aqui para vocês. Eu quero fazer uma nova cópia. Em ação, turma BD. Beleza. Deixa eu agora compartilhar, fazer um link compartilhado aqui para vocês. Tá? Leitor não, somos editores. Copiar link. Eu vou deixar aberto aqui o documento. E pessoal, cada um. Ó, eu vou parar aqui, eu vou transmitir a minha apresentação e eu vou começar a transmitir esse documento que eu compartilhei com vocês. Tem minhas pesquisas, mas não tem o documento. Ah, legal aqui, ó, em ação. Tá. Aqui. Acompanhe aqui comigo, no Meet. Ó, pessoal, tem, né, a gente discutiu, assim, a gente supostamente tem que ver aí eu vou até aqui, ó, abrir o acervo digital aqui e copiar para vocês o link dos documentos que vão resolver esse problema desse em ação. Formador, faça uma cópia desse documento para disponibilizar as coisas. Tudo bem, eu já fiz isso, eu não precisava ter deixado aquilo ali. Glossário, tá? Tem esse glossário de termos e conceitos, correto? Ó, no ensino médio, que é BNCC, competências, habilidades, itinerário formativo, unidade temática, tá? Um monte de conceito, certo? E vocês podem ver ali, ó, que tem cursista 1, 2, 3. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um aleatoriamente, aí vocês colocam o nome de vocês no lugar do cursista 1, 2, enfim, naqueles quadradinhos. E por meio desse link que eu acabei de disponibilizar para vocês, que tem os documentos, né, que norteiam essas mudanças aí, a gente vai pesquisar cada um desses termos, né, que nem a professora Elizabeth ali escolheu pesquisar sobre a definição de novo ensino médio. Então, ali no terceiro quadrado, e a partir da pesquisa, da breve pesquisa que ela realizar, ali, sei lá, a BNCC, o documento da BNCC, ela vai descrever o que significa esse conceito de novo ensino médio, tá bom? Então, podem ficar à vontade, eu vou repetir. Vamos elaborar um glossário do itinerário formativo e trilhas de aprendizagem de forma colaborativa. Cada professor receberá um termo para sua definição e explicação nesse documento aí, que será compartilhado no chat, tá? Então, lá no final, ó, professor, eu tô perdido aqui. Aqui no final, ó, percebam, tem 2 links, tá? Esses links, vocês podem abrir, que são os documentos que vão ajudar vocês a fazer essa pesquisa e resolver esse probleminha aí, beleza? Alguém não entendeu? Não? Então, à vontade aí, pessoal. Só prestem atenção para vocês não se atropelar, para não escrever em cima de onde alguém já está escrevendo. Então, fiquem à vontade aí para substituir, tá? Ó, ali você substitui com o nome de vocês. Aí você escolhe ali, por exemplo, ó, itinerário formativo. Aí vocês acessam os documentos ali, ó, ou esse aqui, vocês podem pesquisar ali, tá bom? Naqueles documentos ali. Qual o significado desses conceitos que estão aqui dentro tá bom? Dessa linha aqui. Pessoal, eu vou pegar uma xícara de café, enquanto vocês fazem isso, em 2 minutos eu já retorno. Eu tô ouvindo vocês, para quem tiver alguma dúvida, eu corro aqui de volta e respondo a dúvida, tá bom? Então, com a licença de vocês.
Cá estou novamente, munido do meu café. Já estou até trêmulo de tanto café que eu tomei essa manhã. Professor Lucas, Pode falar, Joaquim. para variar, eu tenho uma dificuldade aqui. Por exemplo, eu escolhi ali interdisciplinaridade, né? Deixa eu E ir ali depois- onde você está. Interdisciplinariedade, cadê? Interdisciplinariedade. Legal, Joaquim. Aí, professor, deixa eu perguntar para você. Você abriu esses documentos aqui, ó? Com Então, esses links aqui? e eu abri ali, mas eles mostram os cadernos assim, né? Isso. E Deixa eu ver daí? aqui qual Não caderno a consegui. gente pode achar. Provavelmente vai ser o currículo, caderno de Então. itinerário formativos. Deixa eu ver aqui. Onde você pode achar? No... Aqui, Libras, docentes. Eu vou abrir os dois aqui. Eu também já abri os dois aqui, mas não. Itinerário formativo, docência, comunicação. Não, tem que ser no caderno de itinerário formativo. Deixa eu passar o Ctrl F aqui. Vamos ver em que momento fala aqui, né? Essa é a ideia, professor, é realizar aqui uma pesquisa mesmo. Educação no campo, quilombola, indígena. Tá demorando um pouco para carregar. É só um pouquinho que tá meio... Idade. Ó, na introdução ali, professor, você já acha? Então, mas de qual caderno ali? É esse aqui, ó. Deixa eu abrir de novo o link que eu fechei. Caderno de Itinerários Formativos 2023, tá? Mas deixa eu ver aqui, ó, no Guia para Docentes também. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa nele ali. Acho que eu consigo achar. Interdisciplinaridade. Mas o meu tá abrindo tudo igual, aqui eu vou fechar tudo. Ó, Guia para Docentes do Projeto de Vida, página 12, fala sobre unidade curricular interdisciplinar da parte flexível obrigatória. Só que está falando de uma disciplina específica aqui. Não, eu só me perdi aqui, professor, porque... Você não está conseguindo abrir o documento? Não, espera aí. Professor, você também pode dar uma definição do seu entendimento, então. Se desviar muito, aí a gente conversa, assim, mas... Não, mas qual que você abriu ali? Caderno de Itinerários Formativos, 2023? Isso. Eu abri 2. Ó, o Caderno de Itinerários Formativos 2023 e o Guia para Docentes 2023. Ah, tá. Então espera aí que tá abrindo aqui. Tá. Deixa eu ver como é que tá, professor, o resto. Se a turma já tiver terminado aqui, eu vou dar andamento aí. Ninguém mais, pessoal? Então eu vou começar a socialização aqui, tá? Ó. Não, espera só um pouquinho, professor. Que página que o senhor falou? Vou ter que achar de novo aqui. Não, pode deixar. Não, pode dar andamento aí. Isso. Eu vou falando aqui, mas não fique incomodado não, tá? Pode ir fazendo aí, não tem problema não,
tá? Eu só vou dar uma socializada aqui no que a galera conseguiu fazer até então, beleza? Só um minutinho aqui. Tá. Então aqui, ó, a professora Elizabeth, por exemplo, ela ainda está desenvolvendo aqui, mas professora, eu vou fazer uma leitura aqui, socializar o entendimento, só o começo aqui, tá? Reestruturação do novo ensino médio, né, seria o conceito e a reestruturação do ensino médio, feito por medida provisória, apesar do longo debate sobre a mesa previsto desde a escrita da LDB, tá? O ensino médio deveria ser suporte para todos os estudantes a compreenderem o mundo em toda a sua complexidade, de forma que possam realizar escolhas conscientes para o bem viver de suas próprias vidas, o aprimoramento de si, a incorporação dos valores democráticos, enfim, para a participação e o aprimoramento da democracia. Okay? A BNCC ali, ó, pelo professor Alexandre, Base Nacional Comum Curricular, que define os conjuntos de aprendizagem de forma a estabelecer padronização acerca daquilo que deve ser trabalhado nas instituições de ensino, favorecendo o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos da educação básica. O que são competências? Segundo a professora Fernanda Santiago, aprofundamento das aprendizagens relacionadas às competências gerais, as áreas de conhecimento e ou a formação técnica e profissional, que são habilidades pela professora Amanda Paixão. Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho. Tá? A professora deu ali exemplos de habilidades. A formação geral básica, segundo Luiz Mello. Formação geral básica será organizada em 4 áreas do conhecimento. Essa organização das áreas do conhecimento. Uma delas é a linguagem e suas tecnologias, formadas pelos componentes curriculares de arte, língua inglesa, língua portuguesa e educação física. E a outra é ciências da natureza e suas tecnologias, como química, física e biologia, para além das outras que a gente já viu, né? Mas é um bom exemplo ali da formação geral básica. As trilhas de aprendizagem, segundo o professor Marcos Fernandes. O itinerário formativo integrado constitui a parte flexível, né? É composto por trilhas de aprendizagem que visam apoiar o professor na prática docente. A trilha de aprendizagem se constitui de unidades temáticas que, integradas, visam o aprofundamento de saberes por meio da problematização, da investigação científica e da intervenção social. Okay? Destaca-se a trilha de aprendizagem não pode ser concebida de forma isolada, ela precisa estar inserida em um percurso formativo com objetivos claros e intencionalidade pedagógica. O professor ali, ó, Dobledai, objetivos de aprendizagem. O professor ele ainda está dando um tapa na resposta, mas vamos ver. Os itinerários formativos têm o objetivo de consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral, contribuindo para que os estudantes possam construir e realizar o seu projeto de vida pautados nos princípios de justiça, da ética e cidadania. E ali existem exemplos de objetivos de aprendizagem. Reconhecimento de questões sociais, culturais e ambientais do contexto em que vive e análise como essas questões interferem. Ali o professor acabou de digitar um exemplo, né, de objetivo de aprendizagem. A unidade curricular lá, ó, pelo Gabriel. As unidades curriculares comuns do ensino médio regular compõem a parte flexível obrigatória, tá, do currículo e são destinadas a todos os estudantes. No ensino médio regular temos 3 unidades curriculares: projeto de vida, educação financeira e pensamento computacional. Tá? Ali do professor Renan, ó, Portaria MEC 1432/2018, estabelece os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos conforme previsto pela BNCC. E as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, ou seja, estabelece as competências e as habilidades, entre outras mais que ele continua, que o professor Renan ainda está fazendo aqui, tá bom? Contextualização. Arielle, essa é daqui os alunos tinham que entender, hein, velho?
Apresentar as circunstâncias de um fato ou tema, compreendendo-as, as características dos movimentos para algumas coisas terem acontecido, realizando comparações socioeconômicas geográficas da época com a atualidade, relacionando com a nossa realidade e vivência. A professora aqui, ó, Cristiane, metodologias ativas. São estratégias de ensino que têm como objetivo incentivar os estudantes a aprenderem, de forma autônoma e participativa, ou ativa, né, como a gente fala, tá bem ali no nome, metodologias ativas, por meio de situações, problemas reais, realizar tarefas que os estimulem a pensar além. Eu, se fosse resumir, diria que metodologia ativa é uma espécie de formatação pedagógica, tá? É uma forma na qual a gente escolhe desenvolver uma aprendizagem com os alunos, ok? Para ser bem resumido aí. Pessoal, então, vamos adiante. Eu sinto que a gente cumpriu aí, foi legal, tá? Me perdoem os perfeccionistas aí que ainda estão editando o documento, tá? Vamos continuar aí. Deixa eu cancelar aqui a apresentação deste documento. E vamos voltar lá para os slides. Acho que a gente já está chegando no final, pessoal. Tá, o nosso em ação. A socialização. Após a conclusão do glossário, os cursistas que ficaram responsáveis pela expressão 8 itinerários formativos e pela expressão 10 trilhas de aprendizagem irão compartilhar seu entendimento com a turma qual é a relação entre as trilhas de aprendizagem. Isso a gente acabou de fazer, ó. Acabei socializando aqui para vocês, tá? Então, vamos... Deixa eu ver aqui como ficou o documento para a gente fazer uma síntese. Tá? 8 itinerários formativos. Pior que ninguém preencheu 8. E o 10 trilhas de aprendizagem. Tá, é o professor Marcos Fernandes que fez a trilha de aprendizagem. Professor, Marcos, você faria aí a leitura ou a sua interpretação, socializaria aí, por mais que eu já tenha falado, sei que vai ficar repetido, mas você socializaria aí pra gente? Tudo bem, prof. Eu vou continuar a leitura a partir do ponto que você parou, pode ser? Perfeito. E esse texto aqui eu extraí daquele caderno de itinerários formativos, a ementa das unidades curriculares ofertadas, está lá na página 289. Legal. Então vamos lá. Destaca-se que a trilha de aprendizagem não pode ser concebida de forma isolada, ela precisa estar inserida em um percurso formativo com objetivos claros e intencionalidade pedagógica. As trilhas de aprendizagem presentes nesse documento estão organizadas a partir de temáticas advindas da escuta realizada com os estudantes no mês de março de 2022, articuladas por meio de 4 eixos estruturantes dos itinerários formativos e estruturadas em 3 trimestres. Cada trimestre tem objetivos de aprendizagem que mobilizam um conjunto de habilidades que, de forma progressiva, apoiam o ensino e aprendizagem, fundamentado na resolução de problemas complexos do cotidiano. Sob essa ótica, cada uma das trilhas apresenta elementos de apoio na problematização da aprendizagem, estratégias de ensino pautadas no método ativo, recursos de apoio para o seu desenvolvimento, assim como a possibilidade de avaliação que se pautam no desenvolvimento paulatino do estudante. Na teoria é lindo, cara, mas na prática, como já foi elencado aqui por diversos professores, é Nárnia ainda, tá? Mas, assim, é só minha observação. Não, tá ótimo. Então, gente, é isso aí. Acho que todo mundo, né, captou. Esse foi um belo pontapé aí. Eu, pelo menos, eu acho, teço minhas críticas aqui, mas é à luz de um tema que me inspira ânimo, né? Por quê? Porque eu acho muito importante. Acho que todo mundo tinha que ter até que curso que a gente deveria ter, você entendeu? Muito mais do que aquele sabadão de planejamento em que, velho, né, muitas vezes acaba não dando em nada, assim, você entende? Isso aqui eu acho útil, velho, isso aqui é muito útil mesmo, você entendeu? A gente tem, tipo assim, na cabeça um pequeno cronograma técnico mesmo, não tem problema, do que tá acontecendo, gente, você entendeu? Pra gente poder verificar essa fotografia com a realidade, você entendeu?
É uma conversa que tem que estar acontecendo sempre, simplesmente. E aqui vou passar, né, esse para saber mais aqui, que é o novo ensino médio. Em 2022, começa a implementação do novo ensino médio em todas as escolas públicas e privadas do país. A determinação é da Lei da Reforma do Ensino Médio, que trouxe uma série de inovações para a etapa, fazendo com que ela esteja mais alinhada às expectativas dos jovens. Eu sou o Rafi Gomes, professor de Química e consultor em Educação, e vou te apresentar a estrutura do novo ensino médio. Com a reforma, o currículo do ensino médio passa a ser composto por duas partes: a formação geral básica, que é composta pelos conhecimentos expressos na Base Nacional Comum Curricular, para todas as áreas do conhecimento e obrigatória para todos os estudantes, mais os itinerários formativos, que são de curso obrigatório, mas que podem ser compostos por diferentes trilhas que os estudantes escolherão conforme o seu projeto de vida. Vamos entender um pouco da formação geral básica. A Base Nacional Comum Curricular é composta por 10 competências gerais, que devem ser desenvolvidas com os estudantes ao longo de toda a educação básica. Tendo essas competências como horizonte, a parte da base para o ensino médio está estruturada em 4 áreas do conhecimento: ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e linguagens e suas tecnologias. Por estarem organizadas por área do conhecimento e não por componentes curriculares, a BNCC para a etapa do ensino médio abre diversas possibilidades para as redes de ensino e escolas organizarem seus currículos de diferentes formas, por área do conhecimento, por oficinas, por projetos ou até mesmo pelos componentes curriculares. Por exemplo, em uma determinada rede, a decisão pode ser de trabalhar a área de ciências da natureza e suas tecnologias indicadas na BNCC como um componente curricular de mesmo nome. Já em outras redes, a oferta dos conhecimentos desta área pode estar organizada nos componentes de Química, Física e Biologia, ou até mesmo ofertados no formato de projetos. Ou seja, o modo como a formação geral básica será ofertada também pode ser diversa, abrindo possibilidades para inovações curriculares. Agora vamos falar dos itinerários formativos. Aqui a reforma do ensino médio traz uma mudança muito importante, que é a possibilidade de escolha pelos jovens. Os itinerários formativos são as trilhas que os estudantes deverão cursar para aprofundar os seus conhecimentos, orientado pelo seu projeto de vida. Eles poderão contemplar aprendizagens de uma ou mais áreas do conhecimento ou a formação técnica e profissional. Se o estudante escolher a formação técnica e profissional como itinerário formativo, ele poderá cursá-lo no turno regular, sem a necessidade de retornar no contraturno, saindo do ensino médio com um curso profissional. O itinerário pode contemplar conhecimentos de uma ou mais áreas do conhecimento e ser composto por atividades ofertadas em diferentes formatos, como componentes curriculares, módulos, oficinas, projetos, entre outros. Mas o que os jovens irão estudar nessa parte? Os itinerários formativos devem garantir o aprofundamento dos conhecimentos e novos conhecimentos com foco na aplicação em diferentes contextos. Eles devem favorecer o protagonismo juvenil e organizar-se em torno de um ou mais dos 4 eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Mas como essa divisão entre formação geral básica e itinerários formativos se dará na prática? Outra novidade diz respeito à carga horária. De 2.400 horas obrigatórias, o novo ensino médio passa a ter 3.000 horas, ou seja, 600 horas a mais. Estas 3.000 horas devem ser divididas em 2 partes. Uma destinada à formação geral básica, que deve corresponder a até 1.800 horas, e outra com um mínimo de 1.200 horas destinadas aos itinerários formativos. Também houve mudança em relação à língua estrangeira. O inglês torna-se obrigatório para todos os estudantes do ensino médio. Outros idiomas, preferencialmente o espanhol, também poderão ser ofertados pelas redes de ensino, mas em caráter optativo. Já matemática e língua portuguesa continuam sendo obrigatórios nos 3 anos. E qual a expectativa de impacto deste novo formato do ensino médio na vida dos estudantes? Na prática, essa nova estrutura para o ensino médio favorece a flexibilidade curricular e a inovação, para que a gente possa atender de fato os nossos estudantes conforme os seus projetos de vida. E aí, como está a implementação do novo ensino médio na sua escola?
Essa empreitada está começando agora. Ela envolve secretaria, conselho de educação, gestores escolares, professores, estudantes e toda a comunidade escolar. Esse é um trabalho colaborativo que exige formação, planejamento, aprendizagem na prática e muito diálogo. Por isso, não deixe de trocar com a gestão escolar e seus colegas sobre os desafios e as possibilidades do novo ensino médio. Vamos juntos nessa? Então, de forma bem, né, bem resumida aí, legal o vídeo. É informativo mesmo, por mais que bonito, né, bem, tem uma escola 10 ali, né, os caras com pistolinha, termômetro, o cara com maçarico ali, né, o dia que o aluno trouxer um maçarico, o dia que eu ver um maçarico dentro da escola, eu vou sair correndo e ligar pro bombeiro, né, porque para aprendizagem eu acho que é difícil. Sim. Tem mais aqui, tá? Pessoal, aí para saber mais, o elemento aplicativo aqui, eu vou fazer a chamada rapidamente aí, ok? Para ficar registrado aqui, tá? Então vamos lá. Professor Alexandre Quintino. Presente, professor, bom dia. Bom dia. Professora Amanda Paixão. Presente. Professora Ângela Carini. Presente. Professora Arielle. Presente. Professora Cristiane. Presente. Professor Dobledai. Presente. Professora Dulce Maria. Dulce. Não, professora Elizabeth. Oi, tô aqui. Professora Fernanda Lucas. Presente. Professor Gabriel. Não. Professora Ingrid Jasquil. Eu vi a professora aí. Teve presença aqui, eu vi que ela participou. Professor Presente, Cecília. professor. É que o meu celular, ele bloqueia, tem hora que desbloqueia, não sei o que tá acontecendo. Tranquilo, não tem problema. Professor Joaquim também está aqui. Presente. Professor Leonardo Henrique. Presente. Professor Luiz Antônio Melo. Presente. Professor Marcelo da Silva. Professora Marcolina. Professor Marcos Fernandes. Presente. Professora Maristela Bossoni. Professor Paulo Itacir. Presente. Professor Renan Rodrigues. Presente. O professor Gabriel mandou no chat lá. Ah, tá. Muito obrigado por avisar, professor. Professora Roseli. Professor Rudimar. Presente. É isso aí, pessoal. Ó, rapidinho aqui.